Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez! Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 27, versículo 11. Mateus 27, 11. Estarei falando sobre Barrabás. Barrabás que está vivo até os dias de hoje. Como assim Barrabás está vivo, Pastor Cris? Sim, Barrabás ainda está solto. Esse personagem imundo, assassino, mentiroso, enganador, ladrão, e tem uma lista, ainda está nos dias de hoje. Mas, Pai Celeste, que o Senhor possa nos guiar nessa leitura e que seu Espírito possa dar vida à letra para que possa ressaltar apenas aquilo que provém de Ti. É necessário que o homem diminua para que assim o seu Espírito possa prevalecer nesse encontro cujo tanto eu como muitos que estão a nos ver estão aguardando. Seja bem-vindo, Espírito Santo, como almejamos a sua presença aqui. Amém e amém. Barrabás ainda está solto é o título de hoje. Diz a palavra em Mateus 27, 11. Jesus foi posto diante do governador, Pilatos, e este lhe perguntou: você é rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra vocês? Contra você, desculpa. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha que interessante, né? Que revelação a mulher de Pilatos teve. Um sonho profético. E aguarda, porque nós vamos falar sobre isso. Só que à luz da revelação que o Espírito Santo irá nos dar. Mas, em primeiro lugar, olha só que interessante, porque essa passagem ela apresenta uma autoridade diante da autoridade. Essa passagem apresenta uma autoridade, Pilatos, diante da autoridade, Jesus Cristo. Pilatos era uma autoridade, mas o que ele não sabia é que ele estava diante da autoridade. Então, em primeiro lugar, vamos analisar por esse ponto. Pilatos
ele não tinha noção, não tinha conhecimento da seriedade e da autoridade que Jesus Cristo carregava. A prova é, Jesus nada respondia. E ele ficou tão impressionado, porque todos aqueles que chegavam diante do governador, obviamente, era uma pessoa de autoridade. Pilatos era uma pessoa requisitada. Quem não queria estar na frente do governador para se justificar? Falar e falar. Mas Jesus ficou em silêncio. E Pilatos ficou impressionado. Como assim? Você não vai se defender? Você não vai falar comigo que tenho o poder de poder te libertar? Pois todos aqueles que se apresentavam diante do governador queriam argumentar. Queriam mostrar a sua sabedoria, a sua inteligência, queriam apresentar uma espiritualidade e também o ofício da política. E Pilatos, o governador romano, conhecia muito bem os habitantes daquela cidade de Jerusalém. Os habitantes que estavam debaixo do domínio do seu governo. Pilatos, meus amados, não cabe dúvida de que ele conhecia muito bem Caifás e os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei. Ele conhecia as suas intenções, os seus planos, mas, afinal, Pilatos era um político. E como todo bom político, deve agradar a multidão. Eis o problema. E por ocasião da festa, este perguntou ao povo, porque queria agradar o povo. Pilatos queria agradar o povo. Por isso que perguntou para o povo. E algo muito importante que nós devemos entender sobre o contexto daquilo que se fazia naquela época, era de costume enforcar algumas pessoas. Era de costume açoitar prisioneiros. Era de costume crucificar malfeitores e libertar aquele que a população achava que a justiça de Roma fosse dura ou até mesmo severa demais. Então, a população pedia a libertação dos prisioneiros. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade eu vos digo, o julgamento do homem é cruel. A impiedade do homem é cruel. O homem, ele julga conforme os seus próprios interesses. O homem carnal julga e o seu julgamento pode até mesmo levar muitos à prisão, até mesmo à morte. O julgamento dos chefes dos sacerdotes, as suas reuniões nas madrugadas, os seus planos, a forma com que tudo foi planejado, arquitetado para poder prender o Messias, para poder acusá-lo, foi um julgamento cruel. Foi um julgamento cruel. Pois quantos têm julgado de forma errada? Inclusive, eu faço uma pequena parêntese para os líderes desse ministério. Cuidado com o julgamento, até mesmo em você julgar assuntos. Se lhe falta sabedoria, pede a sabedoria de Salomão. E se tem que julgar a quem pertence o bebê, então, se tu não tiver a sabedoria, não mata a pessoa errada.
não mate o inocente. Porque uma pessoa, até mesmo um líder, que de repente pega recursos à sua razão, há talvez o seu discernimento que precisa aumentar. E em vez de ter o discernimento certo, pois assume pela força do seu próprio braço o julgamento e se coloca na posição de juiz. E em vez de condenar o que está errado, pois está e pode até mesmo levar à prisão, à morte, ao desvio, uma ovelhinha que tem um coração sincero e que não mente, mas se é honesto diante de algumas situações. Cuidado, amados. Julguem com justiça. Não se precipitem em pegar a espada para matar o bebê. Ouvem os dois lados. Aprendem. E se ainda não tiver o direcionamento, o discernimento, orem, jejuem. E se ainda não conseguem ter, procuram os seus superiores. Porque dentro desse ministério há profetas. Amém? Continuamos. O Espírito Santo estará ministrando o fato de que muitos têm se precipitado em seu julgamento. Julgando um homem de Deus, julgando a sua santidade, quando assim este dá bom testemunho, quando assim essa viagem até Samaria para alimentar os samaritanos, mas pelo fato deles serem samaritanos, os judeus dizem: como você se mistura com os samaritanos? Quantos têm se precipitado em seu julgamento, em julgar a honestidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, julgar o seu caráter, julgar a sua fidelidade e santidade e julgar essas palavras. Palavras que eu coloquei nos lábios dele, diz o Senhor dos Exércitos. Pois o Senhor apresenta nessa noite uma geração de juízes. Uma geração de juízes espalhado por toda a nação. Uma geração de juízes, autoridades, doutores da lei espalhadas pelo mundo. Homens que não se importarão com o seu e o meu testemunho. Homens que não se importarão se você é um marido ou uma esposa de um casamento só para o resto da sua vida. Para eles, o testemunho de um homem ou de uma mulher de família não é mais importante do que a política. Não é mais importante do que a religiosidade. Não é mais importante, ou melhor falar, não são mais importantes que os interesses que esses apresentam nos púlpitos e nos altares. Pois desde aquela época, da época de Pilatos e de Herodes, continuam até o dia de hoje a julgar. Quem continua a julgar, Pastor Cris? As autoridades políticas e religiosas. Os políticos, eles julgam conforme os seus próprios interesses. Mas a religião julga por causa da dureza e por causa da maldade que ela mesma propaga
de séculos a séculos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a religião é cruel. A religião é impiedosa. A religião crucifica homens de bem. A religião solta malfeitores. Esses malfeitores sobem nos altares para pregar, diz o Senhor, para ensinar. Eles estão espalhados nas conferências, eles estão espalhados em movimentos de evangelismo, eles estão espalhados nas igrejas e sobem nos altares e se apoiam nos púlpitos. Esses malfeitores têm o DNA de Barrabás. Eles abusam de crianças. Nas instituições, abusam dos coroinhas. Abusam sexualmente do inocente, do órfão, daqueles que estão no ministério de teatro, da dança, do louvor. Eles adulteram, enganam esposa e filhos, deitam com amante nos motéis. Barrabás, ele saía com prostitutas. Pagava prostitutas. E quando não pagava a prostituta, assim diz o Senhor, espancava as prostitutas. Barrabás não tinha piedade de crianças, de mulheres e de idosos. Pois esses malfeitores não têm piedade do órfão, ou muito menos da viúva, diz o Senhor. O Barrabás dos dias de hoje, ele rouba. Ele entra nas casas, as assaltam, leva o ouro, a prata, as taças de bronze, leva os óleos, o nardo e o unguento e as vende nas esquinas com o preço que assim eles acham que devem colocar para um comércio clandestino. Barrabás fazia as mesmas coisas. Barrabás assaltava os comércios, roubava os alimentos e os cereais com seu grupo de malfeitores. Considerava-se um revolucionário, diz o Senhor, um homem que tinha outros homens a seu trabalho, que promoviam crueldade e maldade por onde passavam. Esses malfeitores nos dias de hoje, eles andam com limusinas, andam em helicópteros, aviões e jatos. Esses malfeitores de hoje estão em hotéis 5 estrelas, viajam constantemente para Dubai, promovem a ostentação e vivem da luxúria. Agora, cuidado. Eu não estou dizendo nesta noite que seja errado um verdadeiro missionário que prega a palavra do Senhor será abençoado com um transporte particular ou com um transporte de qualidade, seja carro, avião, jato ou helicóptero. Não. O assunto não é esse. Eu não digo que esteja errado dar boas condições para aquele que faz a obra do Senhor, mas nunca nós devemos esquecer. Sendo eu ou qualquer outro, devemos nos lembrar que os apóstolos andavam de chinelos ou sandálias. Levavam consigo apenas o embornal, a mochila para carregar o pão e a água.
recebiam ofertas e viviam de ofertas. Paulo foi presenteado. Viveu muito bem e recebeu do bom e do melhor enquanto esteve na casa de Priscila e de Áquila, enquanto trabalhou com tendas. Pois assim diz o Senhor. Para os missionários e os pastores dessa igreja, aprendem a viver no muito e também no pouco. Quem entendeu, levanta suas mãos e diga: Amém, Senhor. Glória a Deus. Pois os malfeitores que têm a característica de Barrabás, eles estão espalhados e promovem suas maldades. Aquele que pede esmola, se eles estão em cavalos ou carros de guerra, eles passam por cima. Pois é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Finge que não vê o pobre, finge que não consegue enxergar. É claro que nessa igreja é ensinado a respeito do discernimento quando tem que ajudar um pobre ou um miserável. Vocês foram ensinados a respeito disso. Pois a igreja irá fazer tudo aquilo e muito mais ainda. Mas Barrabás, ele não tinha piedade. Barrabás, ele vê a grávida passando fome e diz: a barriga dela já está grande. O que essa pensa em comer? É duro. É duro. Esses não se importam pelo que está sobre sua barriga. Não é comida, ou muito menos alimento. É olha que ele fala, esse Barrabás, essa não se importa pelo que está sobre sua barriga. Não é comida, ou muito menos alimento. E se um bebê que precisa de alimento e está com fome, porque suga todos os nutrimentos da mãe enfraquecida. Ou seja, insensibilidade, crueldade. Não tem piedade. E para os Barrabás dos tempos contemporâneos, por mais incrível que pareça, as suas igrejas estão crescendo todos os dias. Suas economias estão crescendo todos os dias. Mas o povo, sabe o que diz? Soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Deixa-o pregar para nós. As pregações deles nos faz bem. As pregações dela cura a nossa alma. Nos leva para cima. Nos motiva a viver o avivamento. Então, soltem Barrabás. Porque a multidão deseja que soltem Barrabás. E Pilatos nos dá aquilo que a multidão deseja. É assim ou não é assim? Quem tem o Espírito Santo? É assim ou não é assim para quem já frequentou as igrejas desse século? Evangélicas, corrompidas, políticas, enganadoras, da hipergraça, ou até mesmo outras denominações que engana multidão e que os torna culpados de escolher o que eles mesmos apoiam. Barrabás jamais
te mostrará o que é a verdadeira justiça. Porque o objetivo de Barrabás é exatamente aquilo que já, desde a antiguidade, já se fazia. Enganar o povo. E conforme a concupiscência e os desejos do homem, entrega a eles Barrabás. Por isso que muitos têm um líder que merece ter. E Jesus, para esses que escolhem soltar Barrabás, se torna um bandido. Quem prega a verdade, na sua essência, é um radical, é um louco, é um fanático, é um religioso. Que mais? É um herético. Como assim ter tantas revelações assim? Como assim Deus falar tanto assim para esse cantor? Cujo eu vejo como cantor, mas como pregador não sabe nada de Bíblia. Afinal, qual escola teológica esse homem fez? E coloca a mão na cabeça. Ai desses que influenciam uma geração a soltar Barrabás e a tolerá-lo nos seus púlpitos para cantar, para pular, para dançar, para se encantar, para roubar, para assaltar. Às vezes, quando dois Barrabás, dois malfeitores se encontram, um estabelece o golpe e o outro, que convidou o ladrão, também espera dividir aquilo que se rouba. Uma parte deve ficar na igreja local e outra parte fica contigo, Barrabás. Isso já tenho visto muitas das vezes. Este daqui sabe muito bem tirar oferta. Então, tudo bem, eu libero para você pedir e ministrar sobre oferta. Assalta a viúva, assalta tudo o que puder. Pede carro, pede aquilo. Mas o seguinte, quando for feito o golpe, o pacto é a metade contigo e a metade comigo. Combinado? Inúmeras vezes eu cheguei a ver isso. E o povo continua a apontar para os profetas que pregam a verdade e falam bandidos, mas estão conivendo com o fato do falso profeta prosperar, conivente com o fato de que Barrabás ainda está andando livremente nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs. Para esses, Jesus se torna bandido. Aquele que prega a verdade, quando confronta, se torna para esses inimigo. Pois é exatamente isso que temos observado, amada igreja. É exatamente isso que temos vivido. É exatamente isso que temos observado. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor dos Exércitos, isso vai acabar. Isso vai acabar. O fim desses está próximo. Vocês fazem planos para o dia da manhã, diz o Senhor.
até escolhidos e filhos que são meus, fazem agendas e planejam tudo para o amanhã e o depois da manhã. Mas tudo pode mudar. Aquilo que você planejou para o próximo sábado pode mudar. Talvez aquilo que você planejou para o próximo sábado será totalmente diferente quando você abrir os seus olhos. Talvez seja totalmente diferente quando o dia não será dia, mas sim de noite. O mar, anota, o mar tomará conta das mais altas montanhas. E você irá ligar os noticiários e dirá: que sábado diferente esse! E eu planejei viajar, e eu planejei estar em festa, e eu planejei vender, e eu planejei comprar, e eu planejei passear. Mas me deparo com as estrelas caindo do firmamento, me deparo com acontecimentos preditos pelos profetas. E eu me deparo numa terra que não é o Egito, mas se parece ao Egito. E eu me deparo com o sol que não tem mais o brilho e a lua escurecida. E eu me deparo com relâmpagos, trovões. E eu me deparo com gafanhotos gigantes. E eu me deparo com a terra se abrindo, engolindo cidades, aldeias e nações. E eu me deparo com os mortos ressuscitando. E eu me deparo com um exército celestial. Pois o homem continua planejando o amanhã, diz o Senhor. Ah, homem, o ladrão virá para todos. O pai de família não será avisado quando o ladrão chegará. E quando o ladrão chegar, ele vai pegar o pai de família de surpresa. Então o pai de família vai acordar todos da sua casa e irá gritar: há um ladrão! Chegou sem avisar. Pois o Senhor continua dizendo: o Filho do Homem virá. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas está muito próximo para pegar toda a humanidade de surpresa. Está muito próximo para que você veja o natural e o sobrenatural. Está muito próximo para você viver os últimos dias. Está muito próximo para que vocês vejam os acontecimentos. Está muito próximo. Continuamos? Olha o que diz essa passagem. Essa passagem diz também que a mulher do governador sonhou. Ela sonhou com o santo. Ela sonhou com aquele que não tinha pecado. Ela sonhou com Yeshua. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. No sonho, ela ouviu uma voz. Ai daquele que entregar o inocente, o Filho do Homem. Melhor seria não ter nascido. No sonho, ela viu um grande terremoto. E homens apavorados estavam correndo para um lado para o outro dentro do templo.
e o véu se rasgou de cima para baixo. Perturbada, ela foi no sono. Porque aquele que coloca a lança sobre o peito do ungido, o sangue espargido cai sobre todos aqueles que estão embaixo, olhando para o alto da cruz. Ela viu uma autoridade sobre a sua autoridade. Tremeu e temeu. E deu o recado para seu esposo, para Pilatos, diz o Senhor. Só que a política falava mais alto do que seu coração. A política que estava enraizada no coração de Pilatos falava muito mais alto. Os conceitos de Pilatos falavam mais alto. Mas a voz da sua esposa o perturbou, chamou a sua atenção. Então, lavar as mãos em frente de todo o povo significa o quê, amada igreja? Quer saber o que significa? Significa, parafraseando, eu não tenho culpa. Eu não sou responsável. Afinal, o trouxeram para mim. Se errei, autoridade ou não, eu não quero pagar para ver. Pois em verdade, diz o Senhor, muitos estão sendo avisados do grande dia. Assim como a mulher, a esposa de Pilatos, avisou Pilatos. Muitos estão sendo avisados do grande dia. E alguns estão brincando. Afinal, não estão dando ouvido à mulher de Pilatos. Não estão dando ouvidos a uma profetisa, não estão dando ouvidos a sonhos proféticos, a sonhos de Deus, não estão dando ouvidos aos sonhos reveladores, aos profetas, aos mensageiros, a pastores, a apóstolos. Não estão dando ouvidos. E esses que não escutam, estão se agrupando no pátio, dizendo, deixem Barrabás livre e crucifiquem todos aqueles que proclamam Yeshua como Salvador e Senhor. Pois em verdade, diz o Senhor, o dia está tão próximo que ele será dia durante a noite. Se por acaso você fez escolhas erradas em soltar Barrabás, talvez por ignorância, talvez porque foi influenciada pela multidão. E como você viu a grande maioria gritar, solta Barrabás porque ele é aquele que merece sua libertação. Nessa noite, você tem oportunidade de voltar na sua decisão. E se juntar àquele que talvez um dia você julgou erradamente. Talvez a minha vida.
me julgou, apoiou quem não deverias apoiar, defendeu quem não deverias defender. E me amaldiçoou. Ou amaldiçoou quem nunca deveria ter amaldiçoado. Levantou seu calcanhar contra aquele ou aquela cujo nunca deveria ter levantado seu calcanhar. Ai daquele que levantar seu calcanhar contra um ungido do Senhor. Que levantar a sua mão contra um ungido do Senhor. A maioria desses, o pior é que não faz, sabendo que essas pessoas vivem agradando a Deus, porque julgam no seu coração que estão fazendo o errado, sendo que não. Tu sabe que isso pode te custar muito caro. Quem pode te convencer? Se ainda tu é parte da multidão que escolheu o errado, a escolha errada, porque afinal a porta é estreita, a multidão sempre procurará a porta larga da perdição. Pensa bem, pensa bem. Até quando tolerarás Barrabás e escolherá pela tua própria concupiscência e pelas coisas que lhe convém, até mesmo ministérios, cujo para você, seu critério para você, para alguns que estão me vendo, seu critério de avaliação para escolher a sua igreja e seu abrigo é o comodismo. O comodismo lhe convém ter, assim como uma pessoa lhe convém ter um shopping do lado de casa, é muito mais prático. Afinal, cabe lá minha filha, meus filhos, tem escolinhas para cuidar deles, tem uma estrutura, mas igreja online, como assim? Não tem quem poderá cuidar dos meus filhos quando eu sentar religiosamente os domingos e ouvir o que, claro, me faz tão bem, mas jamais me confronta. Por quê? Porque um falso, um enganador, um Barrabás te dará o que tu quer. Um Pilatos te dará o que desejas. Sempre. Afinal, é um político. E se tu escolhe Barrabás, e se tu escolhe primeiro, se primeiro tu escolhe Pilatos, tu mereces. Tu mereces. Principalmente depois de uma pregação dessa. E para esses, eu os digo, a gente se encontra no dia do juízo, porque faço questão de estar para te lembrar dessa palavra. Mas há tempo de se arrepender. Pai amado, obrigado, Senhor, por nos nutrir, por nos ensinar, por avisar, por defender a menina dos seus olhos, por cuidar dela, por apresentar sua justiça, por apresentar o seu reino.
certamente a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia. Por essa razão, queremos sempre ver como o Senhor vê. Livra-nos de escolhermos aquilo que nunca deveríamos ter escolhido. Pode ser até mesmo influências ou até mesmo pessoas para já formar uma família do dia da manhã. Pois o coração do homem é enganoso. Ensina-nos a ter o seu coração, Senhor. Amém e amém. Te farei um convite agora para você abandonar Pilatos. Pilatos também tem um grupo que trabalha para ele. Abandonar o lugar onde Pilatos simplesmente tolera que Barrabás seja solto e pregue nos seus púlpitos. O convite foi feito. Não tenha piedade de abandonar esse sistema. Salva a tua vida, ó insensato. Salva a tua família, ó insensato. Pois Pilatos, mesmo que tu diga, eu sei que tem muitas coisas erradas dentro da minha igreja, mas sabe que eu tenho convicção que ele vai ouvir, ele vai mudar. Você se engana, porque mesmo que a esposa diga para Pilatos, eu tive um sonho, Pilatos continuará com sua decisão de agradar o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, faça o seu cadastro, se despede de Pilatos e entra na OSCE, porque isso é o desejo do Senhor. Como fazer parte? Vocês estão vendo? O QR Code aqui? Aproxima seu celular, faça-o já. Vocês irão acessar diretamente o seu cadastro e ali preencha o cadastro, responda todas as perguntas e em 2 ou 3 dias entramos em contato contigo. Não se esquece de colocar direitinho o telefone, tá? Com o DDD e seu e-mail também, tá bom? Se prefere, vocês podem entrar no meu site, no crisduran.com.br. Ali vocês verão escrito online, World Church, aperta e embaixo um cadastro. Tá bom? Esqueci. Reouve as palavras. Sempre quando termino, as palavras, no final, já falo justamente do cadastro. Tá bom, queridos? Seja bem-vindo. Me alegro por essa palavra forte, porém necessária. Shabbat Shalom. Bom final de semana. Até terça-feira que vem.